Vocês estão bem? Posso ouvir um amém de vocês? É uma alegria enorme estar com vocês nessa noite. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo em casa, aí do seu sofá, da sua cama, do seu carro. Espero que você não esteja dirigindo, possa ouvir misericórdia. Mas seja bem-vindo, você que está nos assistindo. É uma alegria enorme, de fato. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Essa foi uma semana muito especial. Na quarta-feira iniciamos uma nova série. Pastor Mateus iniciou uma nova série chamada Não Viva de Passado, que eu tive o privilégio de dar o pontapé inicial. Na quinta-feira nós tivemos um encontro com os homens aqui, que foi maravilhoso, com o pastor Alex, que foi assim, de fato, transformador. E essa semana também, nosso pastor local viajou com a sua família, foi se encontrar com o bispo Flori, que está nos Estados Unidos. E eu queria tirar um tempo, antes de eu iniciar a mensagem, um tempo de oração por eles. Fiz isso de manhã, quero fazer isso agora à noite também. E cada vez mais tem ficado intenso os trabalhos lá, cada vez mais as comunidades estão crescendo, trabalhos estão iniciando, e eles estão lá para tomar uma série de decisões. Eu queria que nós, como igreja, pudéssemos cobri-los de oração, dando graça e favor para esse momento. Será que você pode fechar os teus olhos e concordar nessa oração junto comigo? Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que essa obra é do Senhor, e nesse exato momento está acontecendo um culto lá agora, e Espírito Santo, usa-os poderosamente, Senhor, que eles tenham um renovo da tua parte lá, Senhor. Senhor, que eles tenham uma experiência única contigo lá, que seja um tempo de refrigério, mas seja um tempo também de uma unção nova sobre eles, sobre o bispo Flori, bispo Sérgio que está lá, pastor Lucas, pastora Thaís, até mesmo do Pedro Lucas. Senhor, nós oramos por essa família, nós oramos, Espírito de Deus, cobrindo, dá a eles, Senhor, uma experiência, dá a eles uma graça e um favor, que jorre, Senhor, quando eles possam abrir a boca, que jorrem palavras de graça, que haja salvação em vários locais, Senhor, lá dos nossos trabalhos, que cada vez mais cresça, se expanda. Nós queremos ver o teu reino se expandindo, Senhor. Nós queremos ver salvações acontecendo, Senhor. Nós queremos ver curas e milagres, e eu tenho certeza que o teu Espírito nesse exato momento está abrindo os céus lá agora, Senhor, nesse culto, e tenho certeza que o teu Espírito fará grandes coisas. Nós, como igreja, estamos intercedendo pelos nossos líderes, Senhor, estamos intercedendo pela nossa liderança, estamos te pedindo sabedoria, Senhor, estamos te pedindo um tempo de favor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Lucas, falava hoje de manhã, Pastor Lucas vai ficar 2 semanas fora, então não nos abandonem. Posso ouvir um amém ou não? Essa mensagem que eu quero ministrar nessa noite, ela, em primeiro lugar, há mensagens e mensagens, não é mesmo? E essa, em primeiro lugar, foi uma mensagem que me ministrou. Há mensagens que você está fazendo o devocional, está fazendo o seu estudo, e o próprio Espírito te dá instruções para algumas mensagens. Há outro tipo de devocional e estudo que Deus fala com você, que Deus ministra o seu coração, e esse é o tipo de mensagem que foi para mim em primeiro lugar, e eu queria compartilhar com você. E eu escolhi um título para essa mensagem,
que é para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo? Não sei se você alguma vez na sua vida você já fez essa pergunta: para onde eu estou indo? Para onde a minha vida está indo? Para onde a minha trajetória está indo? Para onde a minha família está indo? Para onde a minha carreira está indo? Para onde os meus sonhos estão me direcionando, os meus planos? Para onde? Alguns estão felizes para onde estão indo. Outros estão naquela de: será que eu peguei uma rota estranha? Será que no meio do caminho era bem isso que eu estava projetando? Será que no meio do caminho eu peguei alguns atalhos, ou eu peguei alguma... Porque não era bem isso que eu estava projetando. E essas perguntas saltaram no meu coração. Mas teve uma pergunta mais profunda do que essa, do para onde eu estou indo. A pergunta que também saltou no meu coração e foi como uma flecha no meu coração foi essa: para onde Jesus está me conduzindo? Para onde Jesus está conduzindo a minha vida? Para onde Jesus está conduzindo a minha casa, meu ministério, meus filhos? Porque a Bíblia, aliás, Jesus, através das Escrituras, ele se apresenta com algumas figuras, mas uma das figuras mais intensas, mais bonitas e mais claras da Bíblia, é quando ele se identifica na figura do bom pastor. E o bom pastor é aquele que entrega a sua vida, pastor Éder, pelas suas ovelhas. Aquele que vê um perigo iminente e logo corre para dizer: não faça isso, não vá por ali. Quando vê assaltantes, quando vê ladrões, ele é o primeiro a se jogar na frente, se preciso for. A Bíblia diz em João 10 que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e é isso que de fato Jesus fez, e você sabe disso, que na cruz do Calvário Jesus tomou o meu e tomou o seu lugar. Esse lugar era para ser nosso, essa responsabilidade era para ser nossa, e essa culpa também era para ser nossa. Mas como um bom pastor, ele toma o nosso lugar, e na cruz do Calvário está sobre ele então a nossa culpa, está agora sobre ele a nossa condenação, e na cruz do Calvário ele se faz meu substituto, toma o meu lugar, morre a minha morte, sofre a minha dor. Mas o bom pastor também é aquele que conhece individualmente o nome das ovelhas. Você já viu vídeos no YouTube de pastores de profissão cuidando dos seus rebanhos, e aí vem alguém e chama as ovelhas, e as ovelhas não vão, e chama as ovelhas, mas as ovelhas não respondem. E aí quando o pastor chama, aquele rebanho todo vai atrás do pastor, porque o pastor conhece o nome de cada uma daquelas ovelhas, e nome quer dizer também de identidade, história, e Jesus mais uma vez se coloca nesse lugar de bom pastor, conhecendo as nossas histórias. Você sabia que Jesus conhece a sua história? Você sabia que Jesus conhece integralmente a sua história? Que Jesus conhece os seus pontos positivos,
que Jesus conhece os seus pontos negativos, que Jesus conhece as suas qualidades, mas que Jesus também conhece os seus traumas, que Jesus conhece os seus vícios, que Jesus conhece as suas trajetórias que muitas vezes você não quer tornar pública, mas que Jesus sabe, Jesus conhece o seu nome. Um dos salmistas diz que o nosso nome está na palma das suas mãos, ou seja, a nossa vida está segura na mão de Jesus, a nossa família está segura. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Que a nossa vida está segura na mão de Jesus, que os nossos filhos estão seguros na mão de Jesus, que a nossa história está segura na mão de Jesus. Quando ele é claro que é uma figura, né, de linguagem, mas quando ele olha, está Gessé na palma da mão dele, está Vitor Hugo na palma da mão dele, está Márcio na palma da mão dele, está Giana na palma da mão dele. Nós estamos marcados em Jesus. Jesus conhece o nosso nome. O bom pastor também, ele vai atrás da ovelha. Aquela ovelha que por vezes se perde no meio do caminho, é verdade ou não é? Aquela ovelha que às vezes, hoje o pastor Alain, a gente tem um grupo e hoje de manhã eu comecei o culto assim, ó, porque pastor é observador, tá? Pastor é observador. E esse domingo de manhã, gente, tinha várias famílias que faziam tempo que eu não via na igreja. Posso ouvir um amém disso? Isso aqui é graça de Deus. Algumas famílias que faziam, ó, tempo que eu não as via. E aí eu comecei o culto assim, ó, hoje o domingo está mais feliz. Está mais feliz porque eu estou vendo carinhas que fazia tempo que eu não via. E aí num dos grupos que a gente tem, eu falei, o fulano de tal foi na igreja. Aí o pastor Alain falou assim, liguei para ele essa semana e perguntei, tá onde? Faz tempo que eu não te vejo. Aí eu falei para ele, fez toda a diferença, ele e a sua família estavam aqui hoje de manhã. O bom pastor é aquele que percebe, assim um comportamento estranho da ovelha. O que está acontecendo às vezes que a ovelha não está bem, que às vezes ela se perde. Aí ele vai, como diz aquela parábola, que ele deixa as 99 ovelhas, que estão seguras, e ele vai para procurar, ele não sabe bem ao certo onde ela está, claro que é uma figura, uma linguagem, mas ele vai catando para onde está, até que ele a encontra. E não é engraçado que esse mesmo Jesus não nos encontrou? Eu não sei se ele te encontrou, aonde que ele te encontrou? Talvez alguns de vocês ele te encontrou no bar. Talvez para alguns de vocês ele te encontrou na faculdade. Para alguns de vocês, ele encontrou no abandono do pai. Para alguns de vocês, Jesus encontrou no fundo de uma depressão. Para alguns de vocês, Jesus te encontrou numa crise de pânico. Para alguns de vocês, Jesus te encontrou numa família disfuncional. Seja qual for o local onde ele te encontrou, é que não existe local profundo demais que a mão do bom pastor não chegue, não alcance, não vá para resgatar uma ovelha que está perdida. Eu não sei se existe pessoas aqui para celebrar e para ser gratas pelo toque de Jesus, pelo seu favor e pela sua bondade que te alcançou aonde você achava que era fundo demais. Sabe o que ele fez com você? Com essa ovelha perdida. Sinta a presença de Deus aqui. Fez. E quando ele te encontrou, você estava sem força. Não tinha mais força. Mas quando ele te encontrou,
Ele te botou nos ombros dele. E diz assim: você está sem força, mas agora eu sou a tua força. Eu quero dizer para alguém nessa noite: Jesus é a tua força. A Bíblia diz que é quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes, e que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você se sinta desanimado aqui nessa noite, talvez você está se sentindo sobrecarregado, mas eu quero te dizer: se preciso for, ele vai te carregar, mas ele vai até você, ele vai até a tua família, ele vai ter esse ente querido, porque ele é o bom pastor. Posso ouvir um amém? Ele nos encontra, gente. Mesmo longe ele nos encontra, tá? Ele nos encontra. Uma das coisas também que é impossível a gente falar da figura de Jesus como bom pastor é o salmo mais pujante falando sobre bom pastor, que diz que o bom pastor nos lidera, nos guia a pastos verdejantes, e também nos guia a águas tranquilas. O bom pastor se preocupa com o alimento da ovelha. O bom pastor se preocupa com o que ela está comendo. Eu fui sexta-feira num pequeno grupo. Aí eu escolhi a dedo daquele pequeno grupo, né, pastor Alain? Porque teve um churrasco, meu amigo. Ei, você que está num pequeno grupo que não tem comida, saia desse pequeno grupo. Não, estou brincando, gente. Não, estou brincando. Ó, chegou até a desamarrar meu tênis aqui. Viu? Foi falar de pequeno grupo. Mas eu fui. Meu Deus, eu sou novo, gente. Eu sei que eu sou novo. Mas a minha alma, ela, entendeu? Não bate na idade, eu acho. Cara, a gente ficou até quase 2 horas da manhã, 2h30, assim, meu Deus, eu não aguento mais, tem que ir para casa. Mas no meio assim da conversa, sabe aquelas conversas que fluem naturalmente? E eu dizia numa dessas, não sei se era 1h da manhã já, ou algo parecido, e eu dizia assim, ó: tem muitas pessoas com fome e com sede, muitas, e são fomes e são sedes legítimas, são pessoas que querem Deus, são pessoas que querem um toque de Deus, são pessoas que têm um coração aberto para receber do Evangelho, mas às vezes são pessoas que por falta de uma instrução, escute bem isso que eu estou ministrando nessa noite, às vezes pessoas que por falta de uma instrução, às vezes comem alimentos e bebem bebidas com veneno, misturadas, mas elas estão com fome, pastor Ricardo, elas estão com sede, elas querem algo de Deus, mas pela ânsia de buscar um alimento, Cleiton, na ânsia de buscar uma bebida, às vezes tomam bebidas contaminadas, comem comidas contaminadas. Aí, eu estava ouvindo, né? Alguém com fome, alguém com sede. Pastor, levanta de manhã, eu já boto pastor A para eu ouvir. Depois já pastor B. Depois já pastor C. E no final do dia já pastor D. Eu com meus botões assim. O pastor A fala totalmente o contrário do pastor B. O pastor B fala totalmente o contrário do pastor C. E o pastor D derruba todos os três. Mas é a fome? É a sede? É a sede de Deus, é a fome de Deus. É por isso que o bom pastor sabe exatamente qual o alimento que vai alimentar a minha alma. Eu quero dizer isso para você, que Deus sabe o alimento para a sua alma. Deus sabe exatamente o alimento certo para a sua alma. Quando Ele diz que tem que ser águas tranquilas, é porque a ovelha não toma água em águas turbulentas. E que o alimento tem que ser certo, sabe para fazer o quê? Para acalmar a tua alma.
O alimento certo tem que ser para fazer com que às vezes o nosso coração está que nem aquela história você conhece a história? Que Jesus está dormindo e a gente tem que acordar Jesus, tipo assim, tu não está se importando, o que está acontecendo? Aí Jesus faz o que? Levanta e acalma. Isso que o bom pastor faz. O bom pastor acalma as tempestades da nossa alma. É isso que o bom pastor faz com a minha vida, mas não só com a minha vida, com a sua vida que está me escutando nessa noite. Ele acalma as tempestades da nossa alma. O bom pastor é uma maravilha ser guiado por ele, é verdade ou não é? Quantos são guiados pelo bom pastor? Dá um amém bem forte. Ser guiado pelo bom pastor é uma maravilha. Ei, ser guiado para pastos verdejantes, nós vamos o quê? Rindo. Miguel, ser guiado para as águas tranquilas, nós vamos rindo. Mas a minha ministração dessa noite é para um lugar que o pastor também tem que nos levar, que está lá em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 32. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 32. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Versículo 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Jesus nos conduz, é um fato isso, é um fato, que Ele nos conduz a pastos verdes. É um fato que Jesus nos conduz a águas tranquilas, é um fato. Mas também é preciso que o bom pastor nos leve para o lugar que o texto nos aponta. E por vezes, Jesus está liderando 2 grupos aqui. Bota lá Marcos capítulo 10, versículo 32. Um dos grupos que Jesus está liderando está admirado, está maravilhado. Agora eu te pergunto, quem não estaria? Hoje de manhã, a gente está com o boss, a gente está com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz em João, o apóstolo João, discípulo amado, que se fossem colocados em livros todos os milagres de Jesus, não haveria biblioteca suficiente para compilar todos esses livros. Você sabe o que é isso? Não, vamos parar para pensar aqui. Todo dia era uma graça diferente, todo dia era uma história impactante, todo dia era um milagre, pastor Márcio, de um coxo, mas já curou vários coxos, mas esse coxo ele cura diferente do outro. É um Deus criativo. Como que eu não vou me maravilhar estando do lado de alguém que me valoriza? Como eu não vou me maravilhar estando de alguém que me acalma? Como eu não vou me maravilhar sobre alguém que me desafia a crescer? É claro que eu vou estar maravilhado, admirado com tudo, com os olhos brilhando. Mas existia um outro grupo também, que seguia Jesus assim como esses que estão admirados. Tem um grupo que está seguindo ele com medo. É porque assim, ser guiado
para pastos verdejantes, o nosso coração está tranquilo. Wilson, ser guiado para águas tranquilas, o nosso coração está que é uma maravilha. Mas esse grupo que está deixando Jesus guiar, quando eles levantam os olhos e veem para onde Jesus está os levando, o coração começa. Quando eles dão uma olhadinha assim, para lá? Não. Eu pensei que o Senhor ia me levar para Pastos Verdes. Eu achei que o Senhor ia me levar a água para lá, para o vale da sombra da morte, para a cruz, para a cruz. Não, Jesus não era para nos liderar para a sua glória, sim ou não? Ficaram inseguros? Jesus era para liderar para a sua glória, sim ou não? Sim. Jesus não era para nos liderar para uma graça abundante, sim ou não? Sim. Jesus não era para nos liderar para um favor constante, sim ou não? Sim. Mas Ele está nos levando para um lugar escuro. E se eu te disser que Ele está te levando exatamente para esse lugar de glória? E se eu te disser que Ele está te levando exatamente para esse lugar de favor? E se eu te disser que Jesus está te levando para esse lugar de graça? Mas como? Para um lugar de morte? Quem é que quer morrer aqui? Levanta a mão, deixa eu orar por você e repreender agora. Ninguém quer. Ninguém vai sorrindo. A gente vai sorrindo para Pastos Verdes. A gente vai sorrindo para beber uma água fresca. Quando a gente olha para aquele lugar, mas e a glória, Senhor? É que não dá para ver a glória com esse seu ego. É que não dá para ver a glória com a sua carne ditando tudo que você faz. É que não dá para ver a glória com os seus traumas te paralisando. Tem coisas que precisam morrer na cruz. Tem coisas que precisam morrer na cruz. Mas nós não vamos sorrindo. Ninguém gosta de morrer. Alguém? A gente estava falando nesse Connect aí de jejum, etc, né? Aí um falou assim: tá louco, eu ficar um dia sem comer, eu vou pirar. A minha esposa vai me expulsar de casa. É muito mau humor. Ninguém vai morrer sorrindo. É quando Jesus está te liderando para um lugar aonde você não consegue mais ver um palmo à frente. Está tudo escuro. Aonde Jesus está te levando para um lugar que você fica noites acordada fazendo conta e ela não bate. Aonde Jesus está te levando para um lugar que você sempre foi aquele cara, bom planejador, bom administrador, bom isso, bom aquilo, aquele cara que calcula aqui, que calcula lá, como é que você vai calcular, sendo que você não enxerga mais nada? E o futuro? Não sei, eu sabia antes, eu tinha certeza antes. Sabe por quê? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele vai para lá 9 horas da manhã.
Do meio-dia às 3 horas da tarde, o que acontece? Trevas cobrem a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde, onde era para ser claro, agora é escuro. Tem temporadas assim na nossa vida? Onde era para ser uma temporada clara, Edu, uma temporada de calor, uma temporada de conquista, uma temporada de estamos surfando essa onda, uma temporada no nosso conceito, né, de graça sobre graça, de fé em fé, de glória em glória. Uma temporada que era para a gente estar, como diz o ditado popular, voando. Meio-dia, horário de sol a pino, mas agora tem trevas. Ele tem que nos levar para esse lugar. Ele tem que levar o nosso coração para esse lugar, onde a coisa inverte, onde eu perco o controle. Mas o que me admira é, põe o texto lá, Marcos 10, 32. A Bíblia diz que tinha 2 grupos: os que estavam admirados e esses que estavam com medo. Foi aí que Deus falou comigo, que Deus começou a rasgar o meu coração, que Deus começou a moer o meu coração, que Deus começou a moldar o meu coração. É lindo quando Deus fala com a gente. Esse grupo, o pastor Cláudio, estava com medo. Quantos de nós não temos medos? Hã? Quantos de nós, nós somos humanos, vamos ser sinceros. Quantos de nós não temos medos? Mas esse grupo, Miguel, deixou o medo atrás de Jesus, e Jesus ia à frente. E Jesus ia à frente. Os que seguiam estavam com medo, mas Jesus ia à frente. Eles deixaram o medo atrás de Jesus. Eu quero dizer algo para você nessa noite, sendo muito sincero. Todos nós temos os nossos medos. Todos nós temos as nossas preocupações. Quem nunca perdeu uma noite de sono? Atire a primeira pedra. Quem nunca teve um dia que a preocupação começou a bater forte, que aqui a garganta começou a dar aquela pulsada mais forte? Quem de nós não teve um dia com ansiedade? Quem de nós, ao pensar no futuro, não foi enredado com preocupações e com ansiedades? Quem de nós já não teve um momento de pânico? Que atire a primeira pedra. Mas eu vim nessa noite para falar com você. Mesmo com medo, deixa Jesus liderar a sua vida. Mesmo com seus traumas, deixa Jesus liderar a sua vida. Mesmo com essas falhas, deixa Jesus liderar a sua vida. Mesmo com as suas demasiadas preocupações, deixa Jesus liderar a sua vida. Mesmo com essa falta de controle, deixa Jesus liderar a sua. Coloca o medo atrás dele. Não tem problema ter medo. Coloca o medo atrás dele. Deixa ele guiando. Muitas vezes nós invertemos essa liderança e deixamos o medo à frente de Jesus, e deixamos essas preocupações à frente de Jesus. E quando a gente dá uma olhadinha para onde Ele está nos levando, a gente diz assim: para lá eu não vou, para lá eu não vou. Ah, não vou, mas não vou, mas nem que me pague, como diz o ditado popular. Não vou. E aí nós estamos abortando, sabe o quê? O caminho da glória. Ei, deixa eu falar aqui para você.
Quando a gente deixa o medo à frente de Jesus, a gente está abortando o caminho da glória. Jesus sabe o caminho da glória. Ei, deixa eu falar para vocês que estão aqui, são mais quentes daquele lado ali. Jesus sabe o caminho da glória. Jesus sabe o caminho da glória. Jesus sabe o caminho do descanso. Jesus sabe o caminho da cura. Jesus sabe o caminho da restauração. Jesus sabe o caminho do refrigério. Jesus sabe o caminho da molda. Jesus sabe o caminho de construir coisas em nós. Jesus sabe esse caminho. Jesus sabe esse caminho. Mas a gente acha que esse caminho é no passo verdejante somente, é nas águas tranquilas. Mas Jesus sabe que esse caminho precisa da cruz. Porque se não tiver cruz, tem glória. Se não tem cruz, não tem coisas que transpassam os nossos traumas. Sempre seremos reféns deles. Sempre seremos reféns dos vícios. Sempre seremos reféns desses ciclos que se repetem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque nós não queremos esse caminho da cruz. A gente deixa o medo nos liderar. A gente deixa as preocupações nos liderarem. E a gente aborta o caminho da glória. Você tem abortado o caminho da glória na sua vida? Porque todos nós temos medos e inseguranças. Todos nós, até aquele que acha é o fortão, é o que sabe tudo, é esse mesmo que tem que ir para a cruz. Aonde ele não consegue ver mais nada, aonde ele não sabe mais nada, aonde ele não consegue calcular mais nada, aonde ele não enxerga mais com seus olhos naturais. É porque é somente no caminho da cruz, escuta isso aqui, que nós aprendemos a confiar plenamente em Deus. É somente no caminho da cruz que nós aprendemos, eu só tenho Ele. Sabe por quê? No caminho da cruz, escuta aqui, no caminho da cruz a gente vai perguntando por quê. No caminho da cruz a gente vai perguntando, mas por que eu? No caminho da cruz a gente tem várias dúvidas, mas esse povo também tinha, mas deixou Jesus liderar. E à frente dessas dúvidas, e à frente desses porquês, é na cruz que a gente tem o silêncio. Meu Deus, por que me abandonaste? E ele ouve o que de Deus? Nada. Ah não, mas quando ele saiu do batismo, o que teve lá? Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas quando ele estava, pastor Ricardo, no Monte da Transfiguração, quando todo mundo estava olhando para ele, os seus olhos ficaram diferentes, seus cabelos ficaram diferentes, sua roupa ficou diferente, sua figura ficou diferente. Eles espantados, o que é isso? Veio uma voz: este é o meu filho amado, a este vocês devem ouvir. Mas o caminho da cruz tem silêncio, tem mais questionamentos do que respostas, tem mais dúvidas do que certezas. Mas é no caminho da cruz, porque a gente até pode berrar: meu Deus, por que tu me desamparaste? É lícito, tá? É lícito você desabafar com Deus. É lícito dizer assim: eu não aguento mais. É lícito dizer: está pesado. Tudo é lícito. É lícito mediante você colocando essas coisas atrás, não na frente. Mesmo com isso, eu te deixo liderar. Mesmo com essa incerteza, eu te deixo você conduzir. Mesmo com esses traumas, eu te deixo conduzir. Mesmo, não é aquela história de Pedro: mas a gente pescou a noite inteira. Mas, bota um mais na tua história aí. Bota um mais na tua vida aí. Coloca um mais na tua família aí. Coloca um mais no teu trabalho aí.
Coloca um mais na tua saúde aí. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite ou não? Coloca um mais. Nós tentamos, há traumas, há coisas mal resolvidas, há fracassos lá atrás, mas pela tua palavra nós lançaremos uma outra vez, nós lançaremos uma segunda vez, nós lançaremos uma terceira vez, porque nós não vamos deixar os traumas à frente de Jesus. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo, aleluia, reconciliando consigo mesmo o mundo. Tem coisa que a gente não consegue ver, mas Deus está trabalhando em nós. Tem coisa, pastor Alain, que a gente não consegue ver nesse lugar escuro. Meu Deus, por que me desamparaste? Mas numa outra ótica, numa outra visão, nós sabemos, mas Deus estava em Cristo Jesus. Podia até estar em silêncio, mas estava em Cristo Jesus. Podia até estar em silêncio, mas estava trabalhando lá dentro. Podia até estar em silêncio, mas estava dando conforto lá dentro. Podia até estar em silêncio, mas estava dando consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, meu Deus do céu, é nesse caminho da cruz que Deus vai trabalhando no meu coração. Ele sabe o caminho da glória. E eu caminho para o final. Por isso o grupo de louvor pode subir. Todos aqueles, escuta bem o que eu estou falando aqui essa noite para você. Todos aqueles que se deixam ser conduzidos por Jesus para esse caminho, nesse caminho de cruz, que por vezes é de sofrimento, de dor e de morte, de muita coisa que precisa morrer. Para todos aqueles que se deixam ser guiados por Jesus para esse caminho, o poder da ressurreição persegue eles. Para todos aqueles que se deixam ser guiados para esse caminho, o poder da ressurreição começa a atingi-los de uma forma sobrenatural. O final desse salmo é assim: certamente a tua bondade e a tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos aqueles que deixam ser guiados por esses lugares escuros, o poder da ressurreição vai chegar na sua casa, meu amigo. Somente creia. O poder da ressurreição vai chegar na sua vida, somente creia. O poder da ressurreição vai chegar na sua saúde, somente creia. O poder da ressurreição vai chegar na sua mente, somente creia. O poder da ressurreição vai chegar aí, somente. Jairo, não temas, crê somente. É no caminho dessa cruz que tem aprendizado de confiança e descanso. Incomoda mais o mestre. Tua filha já foi. Tempos escuros, tempos que coisas morrem dentro da gente. Mas é aí que ele tem uma única opção. Jairo, você vai botar o medo à frente de mim? Porque senão você volta para casa. Volta para casa para quê? Para sepultar a filha? Volta para casa para quê? Para contratar os flautistas para tocar? Volta para casa para quê? Volta para casa vai botar o medo na frente? Ou você vai me deixar liderar essa situação? Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Deixa eu liderar essa situação.
Deixa eu guiar essa situação. Deixa o seu ser. Eu sei que você está com medo. É a tua filha. Ei, eu sei que você está com medo. Mas deixa eu na frente. Me segue com medo, mas deixa eu ir na frente. Não bota o medo na minha frente, senão eu não consigo trabalhar. Não bota a preocupação na frente, senão eu não consigo trabalhar. Não bota a ansiedade na frente, senão eu não consigo. Vem me seguindo com medo. Vem me seguindo com preocupação. Sabe por quê? Eu sou o único que consigo te dar uma paz que excede todo o entendimento. Você vem para mim com medo e eu te dou paz. Você vem comigo com dores e eu te dou paz. Você vem comigo com questionamentos e eu te dou paz. Você vem comigo com sofrimento e eu te dou paz. Você vem para mim com esses porquês, mas eu te dou paz. Eu te dou paz. Se você me deixar na frente, eu te dou paz. Eu te dou paz. A Bíblia diz em Filipenses: apresenta para mim os teus questionamentos, apresenta para mim em forma de oração as tuas dores, apresenta diante de mim em forma de oração as suas preocupações, e sabe o que vai acontecer? E a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua mente, vai guardar o teu coração. Eu não prometo que eu vou te livrar dessa cruz, meu amigo, mas na cruz eu te darei paz, na cruz eu te darei consolo, na cruz eu te darei conforto, e na cruz eu estou moldando o teu caráter, e na cruz eu estou moldando a tua família, e na cruz eu estou moldando o seu. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu preciso que você prove o domingo de manhã, mas o domingo de manhã tem a sexta-feira. Eu quero, meu filho, que você prove e logo pela manhã, aleluia. Diz a palavra de Deus. Jesus morre no escuro, mas Jesus é ressurreto aonde? Meu Deus, alguém sabe a Bíblia aqui ou não? Jesus pode até ter morrido num dia que era para ser dia, mas foi noite. Mas quando ele ressuscita, é pela manhã. O sol está claro. O sol está claro. Ei, o sol está claro. Você quer o domingo de manhã? Eu sei que você quer. Você quer a restauração, você quer a glória invadindo você. Eu sei que você quer. Você quer andar de glória sobre glória. Eu sei que você quer. Você quer a graça sobre graça. Eu sei que você quer. Mas se deixa o medo atrás e deixa Jesus na frente. Troca o seu nome de Jairo, vai para Márcio. Não temas, crê somente. Éder, não temas, crê somente. Cláudio, não temas, crê somente. Deixa eu ser tudo nesse momento. Deixa eu ser tudo nesse momento. Deixa eu ser a sua frente, a sua trás, o seu lado. Deixa eu ser o seu em cima, o seu embaixo. Deixa eu ser tudo. Deixa eu ser tudo. Deixa eu eliminar as opções. Deixa eu eliminar o A, o B. Eu só tenho o A. Eu só tenho o Senhor. Eu só vejo o Senhor. Eu só consigo ver na minha Jesus ir à frente. Eu estou com medo, mas quando eu olho para Ele, eu tenho paz. Quando eu estou com medo, eu olho para Ele e Ele me dá graça. Deixa Jesus à frente dos seus medos, que o domingo de manhã chega. Ei, fala para quem está do seu lado: deixa Jesus à frente, que o domingo de manhã chega. Não, diga para 2, 3 pessoas aí: ei, deixa Jesus à frente, que o domingo de manhã chega. Você pode estar na sexta-feira, você pode estar. Jesus sabe o caminho da glória. 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 Jesus, eu estou pregando para alguém avivado nessa noite aqui ou não? Jesus sabe o caminho da glória.